Senhor, nosso Deus, Pai eterno e onipotente, clamamos a Ti em meio ao turbilhão desse mundo. Sentimos o peso da incerteza, a sombra da dúvida que se estende sobre nossos corações. Vemos as nações se agitarem como ondas revoltas em um mar tempestuoso e nos perguntamos, Senhor, onde encontramos a âncora que nos mantém firmes? O Salmo 2 ressoa em nossos ouvidos. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram unidos contra o seu ungido. Estas palavras, escritas há milênios, parecem ecoar com uma força renovada em nossos dias. Aquietamos nossos espíritos, Pai, e buscamos a Tua face em meio ao caos. Não nos deixes ser levados pela correnteza do medo e da desesperança. Fortalece-nos, Senhor, com a Tua graça e a Tua verdade. Revela-nos a Tua vontade e guia-nos pelo caminho da retidão. Sabemos que o mundo oferece promessas vazias e soluções ilusórias, mas nós escolhemos confiar em Ti, o único que pode nos dar a verdadeira paz. A angústia nos aperta o peito quando contemplamos a fragilidade da condição humana. Vemos líderes se erguerem em busca de poder e glória, esquecendo-se de que são apenas pó, criaturas limitadas diante da Tua infinita majestade. A soberba os cega e a ambição os consome, levando-os a tomar decisões que afetam a vida de milhões. Senhor, tenha misericórdia deles. Abre os seus olhos para que reconheçam a Tua soberania e seus pecados. Nossa fé é testada a cada dia, Pai. Somos bombardeados por notícias de violência, injustiça e sofrimento. A maldade parece se alastrar como uma praga, contaminando tudo ao seu redor. É fácil se sentir sobrecarregado e até mesmo desesperançoso. Mas nós nos agarramos à Tua promessa de que Tu estás conosco, que nunca nos abandonarás, que és o nosso refúgio seguro em tempos de angústia. Clamamos por discernimento, Senhor. Ajuda-nos a distinguir entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal. Dá-nos a sabedoria para tomar decisões que agradem a Ti e que promovam o Teu reino. Que a Tua luz brilhe em nossas vidas, dissipando as trevas que nos cercam. Que sejamos instrumentos da Tua paz, levando esperança e consolo aos que sofrem. Reconhecemos que não somos perfeitos, Pai. Falhamos constantemente. Pecamos em pensamento, palavra e ação. Mas cremos no Teu amor incondicional, na Tua graça redentora, no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos libertar do pecado e da morte. Perdoa-nos, Senhor, e purifica-nos de toda a iniquidade. Ajuda-nos a viver uma vida que Te honre e Te glorifique. Neste momento de incerteza, escolhemos confiar em Ti, Senhor. Sabemos que Tu tens o controle de todas as coisas, que nada acontece sem a Tua permissão. Confiamos no Teu plano perfeito para as nossas vidas, mesmo que não o compreendamos completamente. Entregamos a Ti os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Descansamos em Teus braços de amor e esperamos pacientemente pela Tua resposta. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus, farol em meio à escuridão, nos revela em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Quão reconfortante é essa promessa, o escudo invisível que nos protege das investidas do maligno. Ela nos assegura que por mais feroz que seja o ataque, por mais ardilosa que seja a trama,
o Senhor está ao nosso lado, pronto para nos defender. Contudo, essa proteção divina não é passiva. Não basta simplesmente esperar que Deus intervenha magicamente em nossas vidas. Requer uma postura ativa de fé, uma confiança inabalável em suas promessas, uma disposição para lutar contra as forças do mal com as armas da oração, do jejum e da palavra. Afinal, como nos lembra Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. Devemos agir em conformidade com a nossa crença, demonstrando através de nossas atitudes e decisões que confiamos plenamente no Senhor. Imagine por um instante um agricultor que planta suas sementes, mas se recusa a regá-las ou a proteger a plantação das ervas daninhas. Seria razoável esperar uma colheita abundante? Da mesma forma, se negligenciarmos a nossa vida espiritual, se deixarmos que o pecado e a dúvida tomem conta de nossos corações, como poderemos esperar experimentar a plenitude da bênção de Deus? É preciso cultivar a nossa fé, alimentando-a com a palavra e fortalecendo-a com a oração. Agora, reflita sobre a parábola do servo infiel, que recebeu um talento de seu senhor, mas em vez de investi-lo, escondeu-o na terra. Ao retornar, o Senhor o repreendeu severamente, dizendo: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei? Então devias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, receberia com juros o que é meu. Mateus 25, 26, 27. Essa parábola nos adverte sobre o perigo da passividade e da negligência. Fomos chamados para ser mordomos fiéis dos dons e talentos que Deus nos concedeu, usando-os para o seu louvor e para o bem do próximo. Ademais, a promessa de Isaías 54:17 não significa que estaremos imunes a dificuldades e provações. Pelo contrário, Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A vida cristã não é um mar de rosas, mas uma jornada árdua, repleta de desafios e obstáculos. A diferença é que com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer adversidade com coragem e esperança, sabendo que Ele nos dará a força e a sabedoria necessárias para superar cada obstáculo. Portanto, não se deixe abater pelas dificuldades. Não permita que o medo e a dúvida paralisem você. Levante-se com fé e ousadia. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida e lute com todas as suas forças contra as forças do mal. Lembre-se sempre: nenhuma arma forjada contra você prosperará, pois o Senhor é o seu escudo e a sua fortaleza. Ao contemplarmos a tapeçaria que se desenrola, tecida com os fios da fé, da esperança e da luta, percebemos que o padrão emergente não é de resignação passiva, mas de engajamento ativo. Não se trata de aguardar a tempestade passar, mas de aprender a dançar na chuva, confiando que mesmo nas gotas mais torrenciais, a graça divina nos sustenta. Observamos, então, que a promessa de proteção não é um escudo que nos isola do mundo, mas uma armadura que nos fortalece para enfrentá-lo com coragem e resiliência. Nesse entrelaçamento de desafios e promessas, a fé se revela não como uma crença estática, mas como uma bússola que nos orienta em meio à névoa da incerteza. Ela nos aponta para a direção do amor, da justiça e da verdade, mesmo quando o caminho se torna íngreme e pedregoso. E é precisamente nessa jornada, marcada por provações e triunfos, que descobrimos a verdadeira essência da nossa identidade como filhos de Deus. Como um rio que encontra seu leito, moldando a paisagem ao seu redor, a nossa fé nos transforma e nos capacita a moldar o mundo à nossa volta.
Ela nos inspira a romper as barreiras da indiferença, a estender a mão aos necessitados e a defender os oprimidos. Assim, a promessa de herança se concretiza não apenas na vida eterna, mas também na construção de um reino de amor e justiça aqui na Terra. Refletindo sobre essa jornada até aqui, somos convidados a aprofundar a nossa compreensão do papel da fé em tempos de adversidade. Não se trata apenas de crer, mas de agir em conformidade com a nossa crença, demonstrando através de nossas atitudes e decisões que confiamos plenamente no poder transformador do Evangelho. É hora de internalizar essas verdades, permitindo que elas moldem a nossa visão de mundo e nos impulsionem a viver uma vida que glorifique a Deus. Da mesma forma que um farol guia os navegantes em meio à escuridão, a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, revelando a sua vontade e nos protegendo dos perigos que nos espreitam. Ela nos convida a abandonar a zona de conforto, a abraçar a incerteza e a confiar que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está ao nosso lado, pronto para nos amparar. Que possamos, então, nos entregar de corpo e alma a essa jornada de fé, certos de que a recompensa final superará em muito qualquer sofrimento que possamos enfrentar ao longo do caminho. Ao nos aproximarmos da conclusão desta reflexão, que a chama da esperança continue a arder em nossos corações. Que a certeza da proteção divina nos fortaleça para enfrentar os desafios que se apresentam. E que a promessa de herança nos inspire a viver uma vida que glorifique a Deus em todos os momentos. Que a fé seja a nossa âncora, a nossa bússola e a nossa armadura, guiando-nos em direção à plenitude da vida em Cristo Jesus. A promessa sussurrada em nossos corações, ecoando pelos corredores da fé, não é um bilhete premiado para uma vida isenta de provações, mas sim a garantia inabalável de uma presença que transcende cada tormenta. É a certeza de que, mesmo quando as ondas da adversidade se elevam, ameaçando nos engolir, existe um farol cintilante, uma âncora invisível que nos mantém ancorados na rocha eterna. Essa rocha, Cristo, é o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas, a fonte inesgotável de força e esperança. A verdadeira batalha, portanto, não se trava nas trincheiras da política ou nas arenas da economia, mas sim no santuário silencioso de nossa alma. É ali, no âmago do nosso ser, que enfrentamos os fantasmas da dúvida, os demônios do medo e as serpentes da tentação. E é ali também que encontramos a graça divina, o poder transformador que nos capacita a vencer cada obstáculo, a superar cada desafio e a emergir mais fortes, mais resilientes e mais determinados a seguir os passos do Mestre. A fé, nesse contexto, não é uma mera adesão a um conjunto de dogmas ou doutrinas, mas sim um relacionamento vivo e dinâmico com o Deus que nos ama incondicionalmente. É um ato de entrega total, de confiança cega, de abandono nas mãos daquele que conhece o nosso futuro e que tem o poder de transformar o nosso presente. É a convicção profunda de que, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, podemos confiar em seu coração. Essa jornada de fé, permeada por lutas e vitórias, por lágrimas e sorrisos, por quedas e reerguimentos, nos molda e nos transforma à imagem de Cristo. Ela nos torna mais compassivos, mais humildes, mais generosos e mais dispostos a servir ao próximo. Ela nos capacita a amar como Jesus amou,
a perdoar como Jesus perdoou e a viver como Jesus viveu. E ao fazê-lo, nos tornamos instrumentos da paz, da justiça e da esperança em um mundo sedento por amor e compaixão. Começa agora, começa com um olhar para dentro, com um exame honesto de nossos corações, com um reconhecimento de nossas fraquezas e limitações. Começa com um clamor sincero a Deus, pedindo sua ajuda, sua orientação e sua força. Começa com um compromisso renovado de seguir a Cristo, de viver seus ensinamentos a todos os povos. Que a graça divina nos acompanhe nessa jornada e que a paz de Cristo reine em nossos corações. A paz, amados. Caso esse vídeo falou ao seu coração, não esqueça de deixar seu comentário, de me seguir por aqui, de se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Assim você estará me ajudando a trazer novos vídeos. Obrigado e Deus abençoe grandemente.